de Deus, a paz do Senhor, amém? Bom dia! Mais um dia aqui amanhecendo com Salmos. E eu tenho certeza que a palavra hoje, irmãos, tá muito especial. Vamos lá? Salmos 18, versículo 29, que fala o seguinte: Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Irmãos, eu amo tanto esse versículo. Ou melhor, acho que tem tanto versículo na Bíblia que eu amo, que eu vou falar muito isso aqui. Eu amo tanto esse versículo, porque realmente a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Irmão, você tem uma coisa, né, que o nosso querido rei Davi, ele bem entendia, era de guerra, né? Se tem uma coisa que Davi, ele sabia muito bem, era como orquestrar, né? Estratégias de guerra, de batalha, como entrar, como sair de guerra, como fazer, como acontecer, né? Como organizar, como treinar o seu exército. Porque desde muito novinho, Davi já mostrava essa desenvoltura para a guerra, né? E tudo começa lá, né, com Golias, né? Quem não conhece a história de Davi e Golias, onde mesmo sendo tão jovem, mesmo inexperiente ainda na época, Davi já demonstrava coragem e valentia para enfrentar, né? Um gigante de quase 3 metros de altura. Então, para Davi, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Então, assim, só que a questão é, irmãos, que não é só porque Davi era experiente, não é só porque Davi manjava das coisas, porque Davi entendia, né, das estratégias de guerra, é porque ele confiava em alguém que nunca havia perdido uma guerra, no Senhor. Tanto que uma das coisas que ele fala para Golias lá em 1 Samuel 17, 18 por aí, é isso, né? Que do Senhor era a guerra. Então, assim, Davi estava indo para aquela luta com Golias, aquela luta, né, que marcou ali o seu início do seu chamado, o início ali da sua história, né, com a convicção do Deus em que ele servia. Davi desce a guerra, ele vai à batalha convicto da vitória, não porque era ele, porque ele sabia a quem ele servia. Davi vai convicto depois de há mais outras guerras, ele entra e sai de batalha e peleja, porque ele sabia quem ia para a guerra com ele. E por quem ele lutava as guerras. Por mais que Davi fosse um soldado, né, do exército de Israel, mas ele lutava por Deus e com Deus, o que é mais importante, né? Porque não adianta você querer fazer as coisas para Deus sem ele. Davi lutava para Deus, Davi lutava por Deus, com Deus ao lado dele. Por que ele fala aqui? Contigo eu posso atacar um exército. Davi está dizendo, Deus, ainda que eu esteja sozinho, mas se o Senhor está comigo, eu posso enfrentar um exército só. Mas não porque eu estou só, porque o Senhor está comigo. Olha a confiança de Davi, olha a expressão de confiança dele, quando ele fala que ele pode atacar um exército porque Deus está com ele. Irmãos, e essa convicção nós temos que ter todos os dias, quando a gente enfrenta algum problema, enfrenta uma dificuldade. Se Deus é comigo, se Deus é na minha vida, eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que pensar, eu não tenho o que tentar orquestrar. Eu tenho apenas que confiar no livramento do Senhor. Eu tenho que me colocar em posição, irmão, de confiança, entendendo que Deus vai fazer acontecer. Entendendo que Deus vai abrir porta, vai trazer socorro, vai causar uma solução de algum lugar. E o mais lindo de tudo, que quando você acompanha a trajetória do rei Davi, muitas das guerras dele, ele sempre orava antes. Senhor, eu devo ir? Deus, eu tenho que fazer? Senhor, como é que vai ser? Mesmo ele convicto já da vitória, mesmo ele convicto de Deus ali com ele, mas ele fazia questão desse contato com Deus antes de uma guerra, irmãos. E às vezes acontece muito isso conosco. A nossa ansiedade, a nossa precipitação no nosso coração nos leva a se meter em guerras que nem era pra gente entrar. Leva a gente a passar por problemas que nem era pra gente estar passando. Mas porque a gente é ansioso, é precipitado, a gente não espera Deus responder, quer, sabe, dar um jeitinho, né, brasileiro de fazer a coisa. Mas, irmão, não tem que dar jeitinho. Tem que aguardar a direção de Deus. Tem que aguardar Deus sinalizar o que fazer, como fazer. Porque, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, olha o que Deus fala. Ensinar-te-ei, instruir-te-ei e te mostrarei o caminho que você tem que seguir. Te guiarei com os meus olhos. Olha como Deus, ele é taxativo, né? Como ele é certeiro. Eu vou lhe instruir, eu vou lhe ensinar e eu vou lhe mostrar. E mais, ainda vou te guiar no caminho que você tem que seguir. Aí você começa a entender que a gente às vezes perde luta, perde batalha, né? Toma prejuízo, toma perca, sofre decepção, né? Tristeza por cima de tristeza, porque a gente não aguarda a direção de Deus. A gente não aguarda Deus, sabe? Irmãos, e o lindo de tudo é que Davi,
poucas foram as guerras. Se é que teve guerra que Davi perdeu, porque na hora que eu não, né, tô puxando aqui na mente, mas não tô lembrada de uma guerra que Davi tenha perdido. Ou se perdeu, né, no segundo ato, com certeza a vitória veio. Porque, irmãos, entenda uma coisa, a nossa confiança em Deus, como eu já disse aqui outras vezes, não nos deixa imune, né, de passar ou de enfrentar uma situação complicada. Porém, nos dá força, irmão, nos dá essa confiança que Davi disse aqui, ó. Com o Senhor comigo, eu posso atacar um exército. Com o meu Deus, eu salto uma muralha. Ele não fala que ele vai escalar, ele tá dizendo que ele salta, ele pula, ele atravessa uma muralha com Deus. A força de Deus no homem, sabe? A nossa confiança em Deus nos faz isso, irmão, nos faz nos tornar pessoas fortes, pessoas capazes, irmão, de expressar isso, sabe? Em ações, em adoração, em busca, em constância. Entenda isso, irmãos. O mais interessado em nos dar vitória, o mais interessado em fazer milagres na nossa vida é o Senhor. Só que às vezes a minha confiança tá tão meeira, né? Tá tão pouca coisa, que aí Deus fica impossibilitado de fazer grandes coisas. E eu tenho que lembrar disso, irmãos, que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, o Deus que eu prego, é um Deus todo-poderoso. É um Deus que ele é especialista em realizar impossíveis. Porque para ele, nada é impossível. Para ele, com ele, nada é impossível. Então que neste dia, que nessa manhã, possamos tomar essa palavra para o nosso coração e dizer não. Tô passando isso aqui, tô enfrentando isso aqui, mas com Deus do meu lado, eu vou passar por cima desse problema. Com Deus do meu lado, eu vou enfrentar esse problema de frente e vou ter vitória. Porque o vitorioso já está conosco. Aquele que nunca perdeu batalha, aquele que nunca perdeu guerra. É Deus, irmão. Ele é general de guerra. Se tem alguém que bem entende como orquestrar uma batalha, esse é Deus. Então confia, irmão, na direção de Deus. Confia na ajuda, confia no socorro. O nosso trabalho, irmão, o nosso dever é somente confiar em Deus. Se eu não me engano, eu acho que tem um louvor que fala isso, né? Que o nosso trabalho é apenas descansar em Deus. Ó, que coisa linda. O seu trabalho é apenas descansar em Deus. E tem outro que fala, o segredo é confiar. O segredo é descansar. Só. Eu sei que tem coisa que nos tira, né, do eixo. Tem situações que tiram a gente mesmo da linha. Mas, ó, respira fundo e deixa Deus agir. Dá uma respirada, dá uma acalmada, dá uma tranquilizada e entregue, irmão, na mão do Senhor. Só se coloca em posição de confiança, se coloca em posição de batalha e deixa que Deus vai agir, Deus vai fazer. Então somente declara isso nessa manhã. Não, com Deus do meu lado eu posso enfrentar um exército. Com Deus comigo eu posso saltar a muralha, eu posso saltar aqui por cima desse problema, porque Deus está comigo. Amém? Vamos orar? Ai, Deus, que versículo maravilhoso. Pai, que palavra, Senhor, que palavra. Deus, nos dá essa confiança, Deus, inabalável. Nos dá essa fé, Senhor, inabalável, meu Pai. De que independente, Pai, do problema, da extensão, do tamanho, da gravidade do problema, só que maior é o Senhor, sempre será o Senhor. Mais poderoso sempre será o Senhor. Nos ajuda tão somente a guardar isso, Pai, a gravar isso de uma vez por todas no nosso coração. E entender, Pai, que o Senhor não deixa os seus na mão. O Senhor não abandona uma batalha. O Senhor só entra numa guerra para ganhar, Deus. O Senhor só entra numa situação para ganhar. Então, Deus, nos ajuda a crer dessa maneira. Que o Senhor vai entrar na nossa situação e vai ser para ganhar, meu Pai. Deus, visita essa pessoa. Renova ele, renova ela. Enche de fé, enche de alegria e dá um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus lhe abençoe.